Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo, para a reflexão e que possamos nesse estudo de hoje nos fortalecermos, né? Termos coragem e cada vez mais seguir com a razão e o coração mais fortalecidos, né? E que a fraternidade, o trabalho, a compreensão e a nossa tolerância sejam os pontos altos, né? Nos tirando das trevas da ignorância e com a certeza que estamos nas suas bênçãos eternas, não é verdade? E obrigado também, Senhor, por ter nos acolhido neste momento, não só a nós, mas todas aquelas pessoas que estão aflitas, estão desalentadas, todas aquelas pessoas angustiosas que se sentem injustiçadas, por aquelas pessoas que também têm saudade dos seus parentes que partiram nesse momento, e aquelas que ainda se sentem isoladas. Nós temos certeza da sua bênção, nós temos certeza das suas consolações, Senhor. Obrigado por tudo isso, e assim, agradecido que somos, nós vamos dar início então ao nosso estudo da noite. E o estudo da nossa noite de hoje é sobre a reflexão da vontade. A vontade que parte de nós são os nossos desejos, né? Esse desejo que é um sentimento, uma emoção interior que parte de nós como uma faísca, né? Essa faísca é uma centelha, né, que vai comandar as nossas ações, né? Então a nossa vontade ela precisa ser bem direcionada. Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele faz uma comparação da vontade como se fosse um dos atributos de um escritório, né? De uma sessão, com sessões, com as suas devidas sessões. Ele diz assim: é, um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, e o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, e o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, e o departamento da memória, que arquiva as súmulas da experiência, e outras ainda que definem os investimentos da alma. Então, ele compara ali o cérebro, os pensamentos, como esse grande escritório, né? Ou uma empresa, onde você idealiza o que você vai fazer, né? Escolhe o ramo que você vai querer, e ali você vai montando os seus departamentos, né? O desejo, né? Que são os propósitos, as aspirações, o que você quer montar. O departamento da inteligência, né? Que vai ser aquele que vai dilatar os patrimônios da evolução da cultura, ou seja, os conhecimentos que você tem sobre aquele ramo que você está fazendo, né? E o departamento da imaginação, né? Seria aquele departamento onde você vai tentar ser diferente para você melhorar a sua clientela, para que você possa ter um ganho melhor, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, como ele diz aqui. E o departamento da memória, que vai arquivar as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Da memória seria o que? A experiência que você vai objetivando cada vez mais. Cada vez mais que você tem um conhecimento sobre aquele ramo que você montou e vai trabalhando e vai realizando aquele seu desejo, você vai arquivando cada vez mais essas experiências, não é isso? Então ele diz: acima de todos eles, porém, surge um gabinete muito importante, que é o gabinete da vontade, né? Esse é um gabinete importantíssimo, porque ele diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Ou seja, a faísca da vontade, quando você idealizou tudo aquilo ali, já determinou o que você vai fazer e você começa a trabalhar, ela é muito importante, a vontade, porque ela é o primeiro passo, né? Ela é aquela faísca. Por isso que ela precisa ser
bem elaborada, né? Ela precisa de autodomínio, ela precisa de uma deliberação e ela precisa de determinação. Todos esses apetrechos da vontade, vamos dizer assim, eles são muito importantes para que você possa finalmente agir, né? Porque você tem na vontade, você tem um impulso, né? É um impulso. O primeiro passo é aquele impulso, é aquela faísca, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo. Eu estou falando isso no campo é, sentimental, mas eu estou falando mais no campo material ainda, né? De a gente realizar algo da nossa vida comum, né? Então a gente tem aquele impulso, temos aquele pensamento, e aí a gente vai idealizando aquilo, né, daquela nossa ideia, vai se formando. Muitos de nós, quando já pensamos em algo, temos a vontade, já idealizamos, parece que a gente já consegue visualizar o projeto todo, tudo pronto, né? Existem aí pensadores, existem aí científicos, existem inventores principalmente, que eles sonhavam com algo e já viam tudo funcionando, né? Eu estive vendo essa semana um camarada, estudando sobre um camaradinha muito legal. Se vocês puderem e tiverem a oportunidade de conhecer a vida dele, a biografia dele, esse camaradinha aí foi um camaradinha que todos nós hoje, se nós temos internet, Wi-Fi, se nós temos a luz elétrica na corrente alternada, porque ele foi o camarada que inventou tudo isso, ele descobriu tudo isso, e ele praticamente nem dormia, ele sonhava, diz na biografia que ele sonhava, mas a gente sabe que ele tinha essas intuições, eram trazidas para ele todo, como ele é um inventor, um camarada que ele foi designado para trazer essa evolução da ciência nessa época, né, por volta de 1850, 1890, e na verdade ele nasce em 1857, mas ele já desde pequeno ele já começa a ter as suas visões, né, da ciência. E ele traz um elemento aqui que a gente pode fazer uma grande comparação, né, da nossa vontade com um equipamento que ele inventou, que a gente utiliza até hoje nos carros, né? Que é o motor de arranque. Não sei se vocês, quando você vira a chave, o carro tem que dar partida. E aquele motorzinho de partida, ele é induzido, né? Ele é induzido por um motor, né? Por uma corrente elétrica, existe um magnetismo ali dentro, através de ímãs, e aí há uma indução, e aí a corrente elétrica faz com que esse motor acione, aí ele vai girar o motor principal, o motor maior, que vai haver a combustão para que o motor funcione e o carro comece a andar. Até hoje existe, né, esse alternador, como a gente chama hoje, né? Então ele alternador, o motor de arranque, são peças importantíssimas do motor que existem até hoje para poder dar o arranque desse motor a combustão. Então esse camaradinho ele traz para a gente, e ele teve sonhos, ele teve os seus conhecimentos. Não esqueçam, Nikola Tesla, muito importante a gente ter isso, porque ele vai mostrar o impulso do magnetismo, da indução nessas correntes alternadas, como o inventor que ele foi. E a gente tem essa indução também, a gente tem sim essa faísca no nosso pensamento, uma ideia. Aí nós temos, nessa ideia, nós temos a faísca da vontade, né? É um atributo nosso, né? Do nosso pensamento. E esse atributo nosso, o que ele precisa? Ele precisa ter um autodomínio, né? Nós precisamos, com esse autodomínio, contornar as dificuldades íntimas que existem dentro de nós, né? Controlar o desânimo, por exemplo. Porque muitas vezes a gente imagina algo e às vezes a gente, por alguns empecilhos, por algumas notícias, alguns conhecimentos, a gente já desanima, acha que não vai alcançar aquilo que a gente está desejando. Então a gente precisa ter um autodomínio, primeiramente, nesse momento, né? Para que a gente vença as incertezas. Esse é algo que a gente tem que usar a todo momento, aprender a usar quando nós temos vontade, a dominar
né, essas incertezas. E aí a gente já vai para os nossos bons propósitos seguir adiante. Aí, dominando, tendo esse autodomínio das nossas ideias, nós já vamos deliberar as nossas ações, ou seja, já vamos começar a fazer as reflexões, né? Vamos analisar tudo aquilo que a gente possa entender como uma ideia, vamos analisar, vamos já preparar como se fosse assim, vamos já colocar no papel tudo aquilo. Se a gente vai fazer uma viagem, a gente já vai se preparar, vou comprar passagem, ou eu vou viajar com o meu carro, eu vou preparar as malas, o que eu vou levar. Então a gente já vai praticamente deliberar toda a nossa ação, né? E aí, em seguida, nós temos que ter a determinação. Bom, eu já sei, já tenho autodomínio do meu controle, eu sei que vou ter certas dificuldades com isso, mas eu já controlei isso, eu já fiz o meu planejamento, e agora eu estou determinado a realizar isso. Não posso deixar isso morrer. Então, a determinação é algo contagiante que a gente precisa ter, é do nosso conhecimento, né? É aquilo que a gente já tem obtido, né? Como uma decisão, né? E aquilo já é algo que nós trazemos, né? A determinação. A gente precisa fazer com que essa determinação seja o foco, né? Seja o que está decidido para que a gente vai fazer. Então, determinado, focado no que a gente vai fazer, nós aí partimos para os finalmente, ou seja, a ação. Quando a gente parte para a ação, aí sim essa ação, ela, como Emmanuel vai nos dizer, ela pode desencadear coisas boas ou não, né? Desde o momento em que a gente pratica a faísca da vontade e coloca toda a elaboração de toda essa nossa vontade, já idealiza e já temos ela como concretizada na nossa mente, já visualizamos o que a gente vai fazer, então aí a gente vai colocar a nossa ação. E essa ação, logicamente, vai ter suas causas e as suas consequências. Eu estou falando em causas e consequências agora, porque a gente já vai estar mudando para as nossas vontades de querer modificar as coisas interiores que existem dentro de nós, ou seja, as dificuldades, os vícios, os defeitos que existem dentro de nós. Então não são só mais as coisas materiais que a gente, as viagens, as vontades que a gente tem, eu quero comer um doce, eu quero isso ou aquilo outro. Não mais. Agora são as vontades que são tão difíceis de serem modificadas porque elas praticamente já fazem parte e são intrínsecas dentro de nós, os defeitos, os vícios muitas vezes, e elas são muito difíceis, mas surge um momento na nossa vida em que a gente tem uma centelha em querer modificar tudo isso. E é nesse momento que a oportunidade é valorosa e a gente precisa se apegar a essa oportunidade, né? E seguir essa determinação, né? Esse impulso que deu, dominar esse impulso, né? E traçar uma maneira como vou combater isso, né? E determinado a gente vai partir para a ação. É isso que Emmanuel fala. E ele fala que nessa vontade, dessa gerência que ele traz para nós, aqui ele diz assim: a vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Então, sem a vontade, a gente não consegue fazer o motor partir. Sem a vontade, né, não conseguimos gerenciar, né, esse escritório, como ele fala nesse livro aqui. A vontade é um atributo do pensamento. Ele está ali, a todo momento nós pensamos, aí nós temos que ter essa faísca para realizar as ideias que nós desejamos, né? Na vontade, a vontade, na verdade, ela é um desejo, né? E como ele diz assim, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto,
na vontade, temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa vontade em ação, é como ele diz aqui, vão causar para nós, né, coisas boas ou não tão boas, né? Vai decidir a nossa vida, né? Sem ela, né, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano os aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Então nós precisamos ter, de fato, a vontade de querer mudar. Porque se a gente não mudar, a gente pode continuar na mesmice por séculos aqui, né? Carregando esse fardo, muitas vezes, do vício ou do defeito, né? E estagnando, ficando parados na evolução. Ele diz assim, que a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. Então, nós podemos piorar nossa situação ainda, né? A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, a gente precisa ter o foco, né? A partir do momento que a gente tem a vontade, autodomínio, o foco, né, para colocar em ação, né? Então precisamos estar determinados em modificar a situação que muitas vezes está difícil lá dentro de nós, né? Mas com a ajuda dos amigos espirituais, com a ajuda dos bons pensamentos, né? Com a vontade, com a ajuda do Evangelho, né? Que nós temos sempre nós temos Jesus como um parâmetro, nós temos Jesus como nosso homem integral, né? Então nós podemos sim, na hora de dificuldade, olhar para os passos de Jesus para decidirmos o que devemos fazer, não é verdade? Em verdade, ele diz assim, que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, nós precisamos estar sempre com vontade, né? Vontade de querer melhorar sempre, né? Vontade de buscar algo que nos seja agradável. Então, a faísca, ela precisa estar sempre preparada ali para dar a ignição nesse motor da ação. Então não esqueçamos, né, que a gente precisa de fato de bons pensamentos, boas ideias, né, buscar no nosso interior o que precisa ser melhorado e através da vontade, desse impulso, né, nós controlarmos as dificuldades que a gente vai enfrentar. É que nem aquela pessoa que muitas vezes busca um regime para emagrecer. Eu quero melhorar o regime, mas ela vê um monte de tentação na frente, né? E vê as dificuldades. Na primeira semana vai bem, na segunda semana já desiste porque não conseguiu, né? Mas o importante, eu penso assim também, que não é porque você não conseguiu da primeira vez, ou da segunda, ou na terceira, você tem que desistir. Você tem que recomeçar, tentar, porque muitas vezes é uma preparação que você está tendo para esse autodomínio que você vai ter. Então tudo é um controle. Não adianta também a gente sonhar e ter vontade de querer fazer uma viagem estratosférica, por exemplo, ir lá viajar para Vênus ou para Marte, se a gente sabe que não tem essa condição de fazer isso agora, né? Não adianta eu querer programar uma viagem sem recursos no momento. Por que eu não faço uma visita, né? Uma viagem menor? Vou a um museu, vou a um local, uma praça, né? E eu vou começando a ter essas vontades, essas ideias e vou dominando o meu interior. Vou me disciplinando, né? Para que eu possa realizar. Quando você consegue conquistar algo, mesmo que seja pequeno, veja bem quantas vezes a gente vai falar, eu vou fazer um curso. Você vai lá, faz o curso, termina o curso, poxa, você se sente super realizado, preparado. E isso é muito importante para todos nós, né? Então não esqueçamos, né, que
o impulso e, e o autocontrole, né? Ele não se para aí, a vontade não para aí no impulso, no autocontrole. Não esqueçamos disso, né? Ele vai na determinação e, consequentemente, vai para a ação. A nossa vontade precisa ter um objetivo, ela precisa ter um alvo, né? A nossa vontade pode ser comparada a um projétil. Quando a gente mira o local, né? Disparamos a nossa ferramenta, a nossa arma, e esse projétil vai em direção àquele alvo, né? E quando ele atinge aquele alvo, ele detona, né? Havendo uma explosão. É assim. Então nós temos que ter a vontade de querer melhorar, né? Disparamos o nosso projétil, a nossa ação, determinados, né? Vamos em frente e quando chegamos no local, atingimos o nosso alvo. Esse alvo pode ser considerado os nossos vícios e os nossos defeitos, né? Que a nossa vontade possa ser sempre a de querer melhorar, nos beneficiar e, consequentemente, melhorar a nossa trajetória, o nosso caminho também. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde e que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe a vontade de acertar. Que assim seja. Obrigado.